Quero trabalhar de caminhão minha vida toda. Eu não preciso me aposentar, meu filho. O que eu vou fazer da minha velhice? Como que eu vou me manter com o salarinho de INSS? Se liga, Bastião. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Preste muita atenção. Tamo junto. We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far apart. Meu amigo, indiferente o momento que você vive da tua vida, indiferente se você é patrão, se você é funcionário, se você é assalariado, se você é um empreendedor, se você não tem salário fixo, indiferente de qualquer coisa, eu acredito que esse vídeo vai trazer algo bem produtivo para sua vida. Acredito que alguma coisa desse vídeo você tem de tirar e pôr no seu dia a dia. Então eu vou falar um pouco a respeito, porque eu sempre fui muito preocupado em ter uma aposentadoria segura, em conseguir fazer com que eu chegasse numa idade e não ficasse dependendo só do INSS. Porque eu tenho em casa, tive meu pai quando era vivo, que mesmo aposentado do INSS, mesmo recebendo aluguel, ainda assim tinha dificuldade financeira, porque comprava remédio, tinha alguns gastos. Então eu sempre fiquei com medo de chegar numa velhice e ficava pensando: o que eu vou fazer, cara, quando eu não tiver mais forças para trabalhar, quando eu não tiver mais forças de ser tão útil quanto a gente é hoje. Então eu falei assim: alguma coisa eu tenho que tomar, alguma decisão, alguma coisa eu tenho que fazer nesse momento, para que eu não fique velho e não tenha renda suficiente, porque às vezes eu tenho que depender dos meus filhos para me manter. Então foi sempre algo que eu me preocupei. Então acredito que foi muito importante eu ter esse tipo de pensamento, que isso me levou a buscar maneiras de rentabilizar, de fazer com que eu conseguisse uma aposentadoria mesmo antes de eu precisar se aposentar pelo INSS. Uma aposentadoria uma renda passiva, né? No mercado financeiro se fala uma renda passiva. E na verdade, assim, eu acredito que muita gente tem esse mesmo pensamento de achar assim: pô, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? Como é que eu vou me manter quando eu ficar velho? Nem sabemos ao certo se a previdência privada, o INSS, vai existir. Muita gente se fala que ele talvez nem exista. Quando meu filho nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi registrar, e no segundo dia eu já corri no banco, fiz uma poupança para fazer depósito forçado. Só que como eu não tinha muito estudo financeiro, não tinha alguém que me guiasse, alguém que falasse: Mitch, você está ganhando menos na poupança do que você ganhasse em outros tipos de investimento, ou no tesouro direto, ou alguma coisa assim. A primeira coisa que me veio na mente foi: ah, não, eu faço uma poupancinha forçada. Acredito que muito pai já fez isso. Aí quando ele tiver uma certa idade, eu tiro esse dinheiro, vai dar para uma faculdade, vai dar para o início da vida dele, e aí ele vida que segue, e assim. Só que quando eu comecei a estudar sobre dinheiro, saber o que é uma inflação, o que é um tesouro direto, o que é um LCI, o que é os outros tipos de investimento que existem, eu comecei a entender que a poupança era o pior negócio que eu estava fazendo naquele momento com meu filho. Se eu quisesse algo que me desse um retorno bacana, a poupança não era o mais viável naquele momento, se era algo de longo prazo, né? Então eu comecei a estudar e buscar maneiras de rentabilizar melhor meu dinheiro, e assim tentar arrumar maneiras de poder estar recebendo uma renda passiva, né? No mercado financeiro fala renda passiva, um dinheiro que entra sem você fazer nenhum tipo de esforço. É o dinheiro trabalhando para você. No livro ele fala sobre pôr o dinheiro trabalhar para você, você olhar o dinheiro como um empregado. Então assim, eu nunca fui de ler livros. Eu até tenho que mencionar aqui, Danilo Estrada foi um seguidor do canal que me deu um livro, e eu pensei assim, falei: pô, eu não vou ler esse livro, né, cara? Tipo assim. Só que depois na mesma eu pensei assim, falei: pô, é uma falta de respeito, né? O cara deu um livro pra você e você não lê. Não, porque eu nunca tive o hábito de ler e nunca gostei de ler. Só que dentro desse livro ele falava muito sobre isso aí. Falava assim: se você fazer tudo as coisas, se você for continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. O que você vai fazer quando você ficar velho? Tipo, tinha um monte de insights, assim, um monte de maneiras que fizesse com que você virasse a chavinha. Tipo assim, desperta pra vida, meu amigo, tá ligado?
Então, quando eu li esse livro, que era um do Flávio Augusto, Geração de Valor, por sinal, comecei a me perguntar várias coisas, cara. E aí eu comecei a ter mais interesse e começar a ler mais livros, onde daí depois eu li o Homem Mais Rico da Babilônia, que falava exatamente sobre você pôr o dinheiro para trabalhar a seu favor. Depois acabei lendo outro, que era Segredos da Mente Milionária. Na infância a gente escutava: ah, isso é coisa para rico, ah, isso, um bloqueio, um muro que nos limitava de muita coisa. E quando eu comecei a ler isso, comecei a entender e pôr em prática, eu percebi que você pode, eu posso, qualquer um pode, basta querer, basta querer. Então, tendo em princípio isso, eu comecei a estudar mais a fundo o mercado financeiro. Quando eu comecei a estudar sobre fundo imobiliário, estudar sobre ações, sobre renda fixa, que é o Tesouro Direto, comecei a estudar sobre diversas coisas, a ponto de eu começar a investir devagarzinho. Comecei a investir, comecei a mudar muita coisa, comecei a mudar no meu dia a dia. Porque quando você não foca em guardar dinheiro, você não guarda dinheiro. Mas quando você foca em algo, algo expande. Quando você foca em guardar dinheiro, quando você foca em aprender algo, você aprende. Quando você foca em conseguir algo, você vai conseguir, porque você arruma maneiras de conseguir. Então eu foquei em aprender no mercado financeiro. Peraí que vai parar aqui, eu vou ter que botar filmado de novo, Bastião. Então, a hora que você realmente se dedicar a aprender, as coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente você vai querer aprender a ler. Naturalmente você vai escutar termos no mercado financeiro. O que é um payout, o que é um dividend yield, o que é um ROI, o que é um ROIC. Você vai querer descobrir, falar, pô, o que é isso aí que esses caras estão falando? Você vai ver um vídeo de investimento. Acontecia comigo, eu não entendia nada, sinceramente eu não entendia nada. Eu vi muitos vídeos, eu ia ver um vídeo, o cara falava, ah, o dividend yield tá alto, mas o ROI tá meio baixo, essa empresa tá muito alavancada financeiramente. Era termos que eu não entendia. Mas daí eu comecei a pesquisar, falar, o que é alavancada? O que é um ROIC? O que é um ROI? O que é um dividend yield? Quando eu comecei a entender, quanto mais eu comecei a estudar, mais eu comecei a aprender. Comecei a aprender sobre diversificar ganho, diversificar seu patrimônio, para você não ficar muito concentrado. Comecei a aprender a... É claro que eu não sei, cara, eu tô no início da minha carreira, eu tô no início da minha fase de investimento. Então eu sou muito aprendiz mesmo. Faz só 2 anos que eu invisto, mas eu garanto a você que a hora que você começa a se dedicar a isso, começa a mudar a tua mentalidade e ver que é possível sim você alcançar muita coisa que muita gente se dizia impossível. Você começa a rentabilizar mais dinheiro, você começa a acumular mais patrimônio, a ponto de você olhar assim e falar, cara, como que eu consegui juntar isso em tanto tempo? Como? Você se pergunta como você conseguiu, porque é algo assim que antes era muito impossível e agora não é mais. E aí você joga uma meta, pam, eu quero X, até tal, daqui 10 anos eu quero ter um patrimônio de X. Aí você vai vendo, conforme vai passando o tempo, você vai falar assim, porra, eu acho que esse patrimônio eu vou alcançar com 3 anos antes, 4 anos antes. Por quê? Porque tuas maneiras de agir, tua mentalidade, tua forma de lidar com as situações mudou. Você começou a entender de uma maneira diferente como as coisas funcionam. Você começou a ter mentalidade do que os ricos têm. Por que um rico é rico? É por causa de sorte? Eu acredito que não é só sorte. Eu acredito que tem muito ralar por trás, cara. Eu conheci muita gente que teve muito dinheiro, muito patrimônio, e com o passar dos anos perdeu tudo. E o dinheiro é assim, ou você descobre como ele funciona, ou realmente você perde. E quando eu falo dinheiro, eu não falo dinheiro para você ser rico, comprar lancha. Eu falo assim, você ter um cuidado financeiro para que você chegue numa velhice um pouco mais tranquilo. Ninguém precisa ficar milionário para ser feliz. A gente quer feliz com muito pouco, cara. Com um carrinho, um final de semana subindo um morro no meio do mato. Isso é a felicidade, é fazer coisas que te deixam feliz. Porém, sabemos que para viver a gente precisa, para comer, precisa ter dinheiro, a gente precisa pagar uma luz, pagar uma água. Então a gente tem que ter uma renda. Diferente do que vai acontecer na vida, você tem que pensar lá na frente, pensar no futuro. Mas ela tava filmando aqui, eu não sei porque o celular parou de filmar. Vai ficar só minha carona aqui. Mas enfim, rapaziada, o que eu queria dizer basicamente é isso.
para você estudar no YouTube hoje, na palma da sua mão, no seu celular. Você tem um monte de ferramenta que te auxilia a você estudar o que é um fundo imobiliário, o que é uma ação, o que é um Bitcoin, como você investe, qual porcentagem da quantidade investida você deve investir, se você deve, se você não deve, se você tem um perfil de investidor. Cara, então assim, hoje tem tudo na palma da sua mão. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta a gente ficar criando desculpa. Ah, mas eu ganho pouco, eu ganho isso, eu ganho aquilo. Eu conheço um monte de gente que ganha muito, mas muito menos que eu, e leva uma vida muito mais ostentando do que eu. Isso vai fazer diferença? Não muda nada, eu não vou ficar ligando para isso. Só que às vezes a gente vê que poderia ser diferente. Às vezes a pessoa poderia cuidar um pouco mais do financeiro dela, pensando lá na frente, né? Não pensando que quando acontecer algum imprevisto, vai se apurar, vai ter que baixar, vai ter que parar de comer uma pizza, vai ter que parar de fazer tal coisa. Então assim, quando eu faço vídeo falando sobre isso, rapaziada, é porque eu quero assim que realmente os caminhoneiros mudem essa mentalidade de ter que esperar para se aposentar com 65 anos. Você pode se aposentar com 10, com 15, basta você focar no seu trabalho e fazer os investimentos. A hora que você, por exemplo, conseguir investir um patrimônio X, aquele patrimônio vai rentabilizar um valor X todo mês para você, seja em fundo imobiliário, seja em ações, seja, enfim, no que você resolver investir. A única coisa assim que eu não gosto de falar, que eu acho que assim as pessoas confundem muito, é que quando começa a descobrir o mercado financeiro, tem diversos tipos de aplicações. Tem swing trade, tem day trade, tem buy and hold, tem holder, tem value invest, tem um monte de tipo de investimento. E as pessoas vão o quê? Na ganância, já querem fazer day trade, já querem comprar ação e vender, já quer viver daquilo. O que acontece? Toma porrada, perde dinheiro porque não estudou o suficiente, não entendeu o mercado. E aí o que fala? Bolsa é para rico, bolsa só perde dinheiro, bolsa é isso, bolsa é aquilo, mas nunca se dedicou realmente a entender o passo a passo, a entender que você tem que ter um caixa de 6 meses do teu custo de vida em renda fixa, que você não pode investir todos os ovos no mesmo cesto, não investir todo o seu patrimônio em um tipo de ação, em um tipo de locação. Então assim, quando você começa a realmente estudar, vai um tempo, 3, 4 meses de estudo, eu acredito que você já está apto a comprar tranquilamente, sabendo dos riscos, sabendo onde você alocar seu dinheiro, qual o peso você vai dar para uma empresa, qual o peso você vai dar para outra. Mas isso não é uma questão de eu falar, é isso para você. É um negócio que você tem que focar em aprender. 3, 4 meses focado em aprendizado, você vai conseguir aprender. E aí sim você começa a investir em fundo imobiliário, por exemplo. Vou dar um exemplo. Muita gente fala, Mitch, eu não invisto em bolsa, mas eu compro casa e alugo. Ok, é bacana, é bacana. Só que minha mãe tem casa alugada e, por sinal, eu tomo conta de algumas casas, de 2 no caso, basicamente eu tomo conta. Às vezes tem mais uma que às vezes eu tomo conta também. Dá algum pepino com inquilino, você tem que estar lá arrumando, gastando dinheiro. Você tem que ter um patrimônio muito alto para investir, para comprar um terreno, alugar uma casa. Aquele inquilino saiu aquele mês, deixou a casa suja, você vai ter que arrumar a casa. Ficou um mês sem alugar, você não ganhou nada. Você tem que ter um patrimônio muito alto lá de 100 e poucos mil num terreno com a casa em cima de 200 mil para ganhar lá 700, 800 reais por mês de aluguel. Então assim, existe uma modalidade que eu acho que é bem segura para iniciar mesmo, eu acho que vale muito a pena, que é fundo imobiliário, onde você compra cotas. Uma gestora arrecada fundos de investidor, compra, sei lá, shopping, faz galpão logístico, faz, cara, uma diversidade de coisas que dá para ser feito. Dá para fazer compra barracão para alugar, faz um monte de coisa, recebe o aluguel desses locatários e repassa aos acionistas. Então quanto mais cota você comprar, mais você vai receber. Você vai receber o valor de uma cota, você recebe um valor X. Você tem 2 cotas, recebe um valor X. E isso, você comprou esse mês, no outro mês já começa a entrar dinheiro na tua conta. O valor patrimonial do bem, por exemplo, a cota vale, o fundo vale lá, sei lá,
300 milhões. Ah, valorizou em 4 anos, o fundo hoje foi calculado, vale 500 milhões. Então, se você comprou quando ele valia 300 milhões, a hora que ele estiver valendo 500 milhões, muito provavelmente que a cotação do valor do fundo subiu. Então, se na época você comprou uma ação por 100 reais, muito provável que no futuro ela vai estar valendo 140. E ainda distribuiu todos, provento todos os meses para os acionistas. Então, isso chama ativos. No livro Pai Rico, Pai Pobre, ele ensina muito bem sobre você comprar ativos ao longo da sua vida, e não passivo. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso, ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, assim, é natural essa transição. A hora que você começar a estudar, você começar a aprender, você começar a pôr em prática, você vai querer começar a ler, você vai começar a querer aprender um pouco mais sobre como funciona a mente das pessoas que são bem-sucedidas, e isso vai fazer com que as coisas aconteçam naturalmente, com que você comece a ler, comece a investir, comece a ver que pode sim. Às vezes em uma viagem que você ia correndo, você vai um pouco mais de boa, de óleo você economiza 200, 300 reais numa viagem, 200 reais. Ou você economizou 100 de comida, cozinhando na caixa, economizou 200 reais numa viagem. 4 viagens que você fez no mês, economizou 800. O que você faz? Você pega e investe esses 800. No outro mês, esse 800 já vai estar trabalhando para você. Esse 800 já vai estar valorizando, já vai estar pagando dividendo, que é a divisão dos lucros de uma empresa vai começar a entrar no seu bolso. E é assim, cara, o mercado financeiro funciona assim. Ah, Mitch, passou lá 40, 50 anos, já estou recebendo um valor X por mês, mais do que eu preciso para sobreviver. Eu posso parar de trabalhar se eu quiser. Se eu não quiser, eu não preciso. Eu posso pegar aquele dinheiro e continuar comprando. Ah, o Mitch morreu, o patrimônio está lá, o patrimônio vai continuar sendo da minha família. Diferente do INSS, você morreu, acabou. Você às vezes está lá com 50 anos, morreu, teu filho não vai receber nada. Ali não, você morreu, vai continuar recebendo teus herdeiros, vai continuar recebendo tua esposa. Então assim, é algo para longo prazo, coisa de 30, 40, 50 anos. Ah, Mitch, mas aquela empresa, a cada 3 meses é obrigatório as empresas que você investe mandar relatório para você estar lendo se ela está tendo lucro, se está tendo prejuízo, se ela comprou mais empresas, se ela vendeu, se ela teve mais lucro naquele período, se ela teve mais prejuízo, como é que está sendo as vendas, o porquê que teve prejuízo, o porquê que aumentou o lucro. Então tudo isso vem especificado. Então eu acredito assim, que se você focar um pouquinho em estudar, hoje em dia está muito fácil, que nem eu falei, você olhando vídeos, você consegue estar analisando tudo isso. Então você focar um pouquinho, todo dia, foca 1 hora, 40 minutos, fala assim, não, esse minuto eu vou dar uma cagada lá no banheiro, lá eu vou ver vídeo desse cara. Pega, tem vários canais bons, muito provável que você, a hora que você começa a assistir esses vídeos, você vai ver muitos vídeos aparecendo a sugestão de vídeo, e você vai vendo que vai fazendo sentido, vai vendo que não faz sentido. O que for de ganância, você já vai entender que não existe esses ganhos real aí que os caras falam de 1% ao dia, Forex, pirâmide financeira, FX Trade, esses negócios aí que falam de pirâmide, você pula tudo fora, porque você sabe que você vai perder dinheiro. A hora que você começa a entender um pouquinho sobre o mercado financeiro, você vai ver que tem os momentos certos de comprar, tem os momentos que é mais propício a compra, tem momentos que assim, é melhor você colocar o dinheiro numa renda fixa, esperar um pouco, para daí depois comprar renda variável. Então assim, rapaziada, o que eu falo assim, estude um pouco sobre renda variável, método buy and hold, que é um método de investimento muito seguro. Eu fazem 2 anos que eu invisto, e minha rentabilidade já está em 35%, que é muito alto, muito acima do que qualquer poupança. A poupança está pagando 2%. Então assim, isso que essa rentabilidade é contando que ultimamente tem caído muito a bolsa, um período de muita queda, e eu sempre faço aportes bem grandes, então grandes dentro do meu poder de compra, né? Então boa parte do que eu faturo por mês eu aporto. Aporto é comprar, no caso, né? É um termo que eles usam, aportar, é quando você compra ativos. Então assim, rapaziada, foquem em estudar, foquem em aprender. Com pouco tempo que vocês se dediquem ali, vocês vão começar a entender. Não seja ganancioso,
Não queira ganhar as coisas do dia para noite, que você vai perder dinheiro no mercado financeiro. Estude com as coisas, com o passar do tempo vai ficar mais fácil para você entender. No começo você vai ver os vídeos, vai ser que nem eu via provavelmente, que você vai ver um vídeo, você não vai entender o que o cara tá falando, você não vai entender os termos que ele usa. Pesquise os termos, estude, e é isso, rapaz. Enfim, rapaziada, o que eu tinha para falar no vídeo eu falei. Posso garantir para você que é seguro. Invisto já há 2 aninhos, sou novo na bolsa. Minha meta é chegar nos 10 anos de investimento, tá próximo ao meu custo de vida. Então com 10 anos basicamente eu já vou estar aposentado, se eu quiser parar de trabalhar, porque com 10 anos investindo da maneira que eu invisto, eu acredito que eu já vou estar tendo uma rentabilidade que cobre todo o meu custo de vida. Então praticamente eu vou ter uma aposentadoria, não vou dizer liberdade financeira, que para isso eu precisaria de muito dinheiro, para você poder falar que é livre financeiramente de tempo e localidade, né? De tempo e local, para você poder viajar, curtir a vida mesmo, você tem que ter muito dinheiro. Mas enfim, pelo menos para mim ter uma aposentadoria segura, eu acredito que em 10 anos eu já vou estar próximo disso. Agora menos, né? A meta era 10 quando eu comecei, agora então é próximo de 8 anos. Cada um tem um jeito de viver, cada um tem um jeito de fazer. Se esse vídeo foi útil para você, espero que tenha sido. Se não foi, Bastião, isso é só uma dica que eu dei, que eu costumo fazer no meu dia a dia. Você é livre para fazer o que você quiser, você tem a liberdade de ter o pensamento que você quiser. É algo que eu faço, que às vezes as pessoas ficam me perguntando quando eu posto os rendimentos lá no Instagram: o que é isso, Mitch? Como eu ganho dinheiro com isso? Então basicamente vem de proventos que eu ganho com ações e fundos imobiliários. Então, se você quiser às vezes descobrir um pouco mais, você vai ter que entrar no universo de estudar um pouco mais sobre o mercado financeiro e ver que o mercado financeiro foi feito sim para nós, que somos a classe baixa, né, cara? Que somos a classe inferior, que qualquer um pode investir e ter ganhos com ações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Ficou meio longo, mas é isso aí que eu tinha pra falar. Valeu, meu filho.